Meu amigo, o que a gente viu nesse capítulo de One Piece foi simplesmente insano. A criatura demoníaca que aparece ali é coisa digna de pesadelo. Sério, o bicho foi inspirado no próprio Satanás. E o pior, ele obedece sem pensar duas vezes, como se tivesse sido completamente corrompido, totalmente submisso. Sejam muito bem-vindos de volta à tripulação dos Chapéus de Palha, marujos. No capítulo 1151, o Oda largou a braba e mostrou pra gente o modelo dessa entidade demoníaca. Só que, pode ser que não seja exatamente o corpo do Imo que se fundiu com a Gunko não, viu? Pode ser que qualquer um que seja possuído por ele acabe ficando com essa aparência bizarra aí. E repara só nos detalhes, o bicho tem uma cauda em forma de flecha, segura uma lança prateada e, pra completar, ainda tem os dentes afiadíssimos. Já dá pra imaginar o bafo, né? E por que o Oda faria isso? Simples, ele tá escondendo o verdadeiro rosto do Imu, mano. Provavelmente porque o cara é feio demais. Assustador pra caramba. Lembra das irmãs da Boa Hancock, tipo a Sandersonia, que usa máscara pra esconder os dentes monstruosos? Pois é, talvez o Imu faça o mesmo. Mas aí é que tá. Eu acho que ele tá escondendo uma cicatriz cabulosa, ou pior ainda, pode ser efeito colateral de alguma doença maldita. E aí você me pergunta, mas tio Jorge, não pode ser por causa da Akuma no Mi dele? Pode sim, marujo. Se liga no Luffy, por exemplo. Depois que ele despertou o poder do Deus do Sol Nika, o cara virou um palhaço de circo. Tá sempre indo, mesmo quando o mundo tá pegando fogo. Mas quando o bicho pega de verdade, os olhos dele ficam vermelhos. No caso do Imu, a gente só viu esses olhos vermelhos até agora. Então o que será que tá por trás desse olhar demoníaco, hein? E é aí que entra a parte cabulosa. Hoje a gente vai cavar fundo no passado desse ser sombrio. Porque o buraco é muito mais embaixo, meu amigo. Mas antes de tudo, pega teu café, ajeita esse chapéu de palha e bora comigo mergulhar nesse mistério doido, que é o Imu, o ser mais enigmático de One Piece. E o Oda é danado, viu? Ele vive jogando referência cristã no meio da história. Mary Joss, por exemplo, parece uma catedral em cima das nuvens. Tem Adão, Eva, demônio, pecado, queda, redenção, tudo ali no caldeirão. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, mas agora que o Imu tá dando as caras com esse visual macabro, mano, agora a teoria ganhou peso de verdade. Parece que o quebra-cabeça finalmente tá se montando. De acordo com os eventos mais recentes, o verdadeiro nome do chefão misterioso que comanda tudo por trás das cortinas é Nerona Imo. Isso mesmo, o cara é um dos 20 reis originais que fundaram o governo mundial lá atrás, depois do tal século perdido. Só que tem um detalhe sinistro nessa história. Esse nome aí, Imo, pode ser mais do que parece. Pode ser uma dica escondida de que o desgraçado passou por uma cirurgia que deixou ele imortal. Sim, a gente tá falando da lendária Opi Opi no Mi, a Akuma no Mi da cirurgia, aquela que pode dar juventude eterna, mas em troca, o usuário tem que morrer no processo. É um ritual bizarro, quase satânico, e tudo indica que alguém, em algum momento, usou essa fruta para deixar o Imo eternamente vivo. Mas segura aí que tem mais. Os poderes do Imo lembram muito os da Big Mom, principalmente no que diz respeito a mexer com almas e tempo de vida. O Imo pode estar sugando a expectativa de vida das pessoas em troca de força bruta. Tipo, quer mais poder? Então paga com tua alma. É como se ele fosse um agiota sobrenatural, meu amigo. E agora presta muita atenção no que está acontecendo com a Gunko. Lembra que no começo ela era uma garota novinha, mal devia ter 20 anos? Pois é. Depois de ser possuída pelo Imo, o cabelo dela começou a crescer de forma estranha e numa velocidade completamente fora do normal. No capítulo 1149, ela ainda parecia uma jovem lutadora. Já no 1151, o cabelo já estava lá no calcanhar. Isso não é só estética, marujo. Isso é sinal de que a energia vital dela tá indo embora, gota por gota. Imo tá usando os poderes demoníacos dele através do corpo da garota. E ela tá pagando com a própria vida. Cada vez que ele solta aqueles poderes de invocação bizarros, é como se a alma dela envelhecesse 10 anos em 5 segundos. E quer saber o que é mais doido? A Big Mom fazia a mesma coisa. Lembra quando ela se regenerou no meio da porradaria contra o Kid e o Law? Ela sacrificou 1 ano da própria vida para regenerar o braço, irmão. 1 ano inteirinho. Por um braço. E nem o nosso capitão escapa desse preço. Toda vez que o Luffy ativa o Gear 5 com o poder da Nika, ele também tá se lascando. A cada uso, ele perde um pedaço da sua expectativa de vida. E tem teoria que diz que se continuar assim, o Luffy vai virar um velho caquético com 70 anos, sem força nem pra erguer o chapéu de palha. Já vimos o Luffy cair no chão sem forças, com a língua de fora quase no bico do corvo. E você compara isso com o Barba Branca, que lutou até os 72 anos. Ou o Garp, que meteu porrada com 78. No ritmo que o Luffy tá indo, ele não vai chegar nem aos 50. Ou seja, meu parceiro, o preço do poder tá vindo alto.
E o que o Oda tá mostrando com o Imo, com a Gunko, com o Luffy, é que nada nesse mundo vem de graça. E aí, será que o Imo já foi um humano normal e vendeu a alma pro poder? Ou ele é o próprio demônio encarnado? Vamos descer ainda mais fundo nesse buraco negro, porque o mistério só tá começando. Tá ficando cada vez mais claro que algumas Akuma no Mi, principalmente as ligadas à alma, cobram um preço altíssimo, o tempo de vida. Com a fruta do Luffy, a gente ainda não sabe a extensão total dos efeitos colaterais, mas tudo indica que essa conta vai chegar. E quando vier, vai ser salgada, meu parceiro. E sabe qual pode ser a chave disso tudo? O tal tambor da libertação. Toda vez que o Luffy ativa o Gear 5, o barulho ressoa como um chamado divino, ou talvez como um ritual de sacrifício. E quanto mais ele usa, mais alto será o preço cobrado. Agora se liga, vamos dar um pulo lá pro passado. Mais de 800 anos atrás, quando Imu ainda era um ser vivo, forte e humano. Na luta contra Joy Boy, é possível que ele tenha liberado tanto poder, tanta energia obscura, que seu corpo não aguentou. Ele venceu? Talvez, mas saiu completamente destruído. Envelheceu de forma grotesca, se tornando uma carcaça irreconhecível, deformado pelo próprio poder que usou. Foi aí que ele se escondeu naquele manto negro, escondendo a verdade por trás da cortina. Um verdadeiro rei fantasma, que governa das sombras. Mas a reviravolta veio depois, quando ele descobriu a lenda da Opi Opi no Mi e realizou a tal cirurgia da juventude eterna. Só que aí, meu parceiro, já era tarde demais. O corpo dele já tinha apodrecido. Ele virou um imortal frágil, preso num corpo velho, um monstro que precisa sugar a vida dos outros para continuar de pé. E é aí que entra o poder macabro dele. Manipular a expectativa de vida das pessoas ao afetar diretamente suas almas. Pega o exemplo da Gunko. Nas memórias dela, a menina revela que já vive há mais de 54 anos, mas ainda tem aparência de adolescente. Isso é assustador, irmão. Imu pode estar se apossando de corpos, controlando as pessoas por dentro como um parasita espiritual, drenando tudo enquanto suga seus últimos segundos de vida. E como a gente já viu, cada vez que ele usa esse poder sinistro, o corpo possuído envelhece. Gunko é a prova viva disso. Literalmente viva, mas por pouco tempo. Porque não dá pra viver muito tempo num corpo assim. A morte tá batendo na porta. Olha o que tá acontecendo agora. Gunko não consegue mais permanecer fundida com Brook. Desde que Imu tomou conta dela, o corpo foi se deformando, crescendo, se esticando, como se estivesse implodindo por dentro. É como se o tempo estivesse correndo mais rápido para ela, como se cada segundo pesasse anos. E aí, se a gente volta lá pro início de tudo, dá para perceber uma coisa bizarra. A aparência do Imu lembra demais a figura do próprio Satanás. Não é só o visual sombrio, é a simbologia. O Imu carrega vários elementos que remetem diretamente ao cristianismo. Na Bíblia, Satã era um anjo poderoso, fiel a Deus, até que se revoltou por inveja e sede de poder. Foi expulso do céu e virou o anjo caído, o tentador da humanidade. E lembra da história de Adão e Eva? Aquela serpente que seduziu os dois a comer o fruto proibido era o próprio Satã, que sussurrava mentiras e corrupção. Agora, para e pensa, não é isso que o Imu faz? Ele manipula por trás das cortinas, sussurra no ouvido dos poderosos, controla tudo sem nunca mostrar o rosto. Imu pode ser mais do que um rei imortal. Ele pode ser o próprio demônio disfarçado. O verdadeiro mal que assombra o mundo de One Piece há séculos. Lá no livro do Apocalipse, Satã é descrito como um enorme dragão vermelho, também chamado de antiga serpente, que persegue uma mulher pura. E essa mulher, segundo a visão cristã, representa ninguém menos que a Virgem Maria, envolta em luz e aparecendo num local sagrado chamado Marijoaz. Peraí, isso soa familiar para você? Pois deveria. Porque agora, séculos depois, quem surge num local sagrado conhecido como a Árvore de Adão, uma entidade ancestral envolta em segredos do mundo, é ele Imu, o Ser das Sombras. E olha só o detalhe bizarro. Esse ponto misterioso fica próximo da Ilha dos Gigantes, os primeiros filhos do mundo. Ou seja, tudo conectado às origens da Terra, tal como o Éden da Bíblia, só que aqui o Deus é um demônio disfarçado. E como se não bastasse, o próprio Imu apresenta traços inumanos, asas de morcego, cauda demoníaca, presas ocultas sob a máscara e olhos vermelhos como sangue que parecem te fitar através da tela, como se enxergassem a tua alma.
Ele não é só o governante oculto do mundo, ele é o mal encarnado. Mas agora o jogo muda de figura. Recentemente foi revelado que Imo está caçando Nefertari Lili, a antiga rainha que ousou traí-lo na época da fundação do governo mundial. Embora ninguém saiba o paradeiro de Lili, o alvo atual é sua descendente direta, a princesa Vivi. Mas aí vem a pergunta que ninguém tem coragem de fazer. Por que Vivi? O que ela tem de tão especial? É só uma princesa carismática, certo? Errado, muito errado. Imo guarda o retrato de Lili como um tesouro sagrado. Isso revela que existe uma ligação emocional ou talvez obsessiva. E o pior, ele pode querer tomar posse do corpo da Vivi, exatamente como fez com Gunko, usando o poder de se fundir com almas e consumir identidades inteiras. E aqui, meu parceiro, a teoria fica mais obscura ainda. Vivi pertence à enigmática família D, e mesmo assim Imo segue na perseguição. Mas por quê? Talvez a resposta esteja no próprio Satã, lembra? Satã era um anjo de luz, devoto a Deus, até que caiu por inveja. Mas e se ele não tivesse escolha? E se a queda dele tivesse sido forçada por um sistema corrupto, onde até os mais puros acabam quebrando? One Piece adora trabalhar com esses tons de cinza, vilões que não nasceram maus, mas foram quebrados pelo mundo. Quer prova? Pensa no Arlong. Ele não nasceu um monstro, ele idolatrava Fisher Tiger, o tritão que foi escravizado pelo governo mundial, mesmo tentando viver em paz. Fisher Tiger acreditava nos humanos, até ser emboscado e morto. O ódio que cresceu no coração de Arlong foi a semente da vingança que moldou o Arlong Park. E o Doflamingo? Um ex-Tenryubito. O pai dele tentou largar o status divino para viver como um humano normal. E o que ganhou em troca foi linchado, humilhado, assassinado junto com a família. Doflamingo ouviu tudo de olhos vendados, impotente. Dali nasceu o demônio de terno rosa. Kaido, Big Mom, até mesmo Barba Branca, todos têm passado cheios de dor, rejeição e abandono. O velho Barba Branca só queria uma coisa na vida, ter uma família. Mas para isso, precisou lutar, saquear, matar, porque o mundo não perdoa a fraqueza. A verdade é essa. Poucos em One Piece conseguiram manter a alma limpa. Luffy, Roger, esses são exceções. Espíritos livres que, mesmo cercados por dor, não se deixaram corromper. Mas a maioria foi moldada por cicatrizes que nunca cicatrizaram. E talvez, só talvez, até mesmo Imo tenha sido um dia um anjo de luz que caiu. E caiu tão fundo que se tornou o diabo do mundo. E se o mesmo destino sombrio caiu sobre Mu? E se ele também foi uma vítima de algo tão grandioso, tão cruel, que o obrigou a se tornar aquilo que mais odiava? Um demônio, um símbolo do fim, uma sombra do passado. Talvez sua origem esteja enterrada no século perdido, ou vá ainda mais fundo, para uma era tão antiga que nem os poneglyphs ousam mencionar. Porque o ódio de Mu pelos Tenryubitos e pela família D não parece um capricho aleatório. É um ódio velho demais para ser só político. Talvez essa tal família D tenha cometido um pecado primordial, algo tão grave, tão imperdoável que despertou o monstro adormecido dentro de Mu. Um erro que mudou o destino do mundo inteiro. E agora, ele não quer justiça, quer vingança. Vingança contra o mundo que destruiu sua fé. Vingança contra os descendentes daqueles que o traíram. Vingança contra a liberdade, contra o caos, contra tudo que foge do seu controle. E é por isso que eu acredito de verdade. Por trás daquela máscara, Mu esconde uma forma monstruosa, a manifestação viva da dor e do rancor ancestral. Um ser que carrega cicatrizes de eras inteiras e que pode ter sido o primeiro a cair no ciclo do ódio. E talvez, só talvez, tudo isso esteja diretamente conectado à família D, às ruínas do mundo antigo, ao crime original que ninguém teve coragem de revelar. A única certeza é que o dia está chegando. O dia em que o verdadeiro rosto de Mu será revelado. E com ele, a verdade sobre o mundo. E quando esse momento chegar, porque ele vai chegar, você já sabe onde vai estar, né? Aqui com a gente, analisando cada detalhe, cada sombra, cada verdade oculta. E para fechar esse vídeo, com chave de ouro, um agradecimento especial para os brabos que comentaram e mandaram aquelas teorias insanas.
João Pedro, Lilac, Joaquim Silva e Adão Cardoso. Valeu demais pelo apoio, Nakamas. Vocês são parte dessa tripulação. Então já se inscreve, ativa o sininho e fica ligado, porque o fim do mundo de One Piece tá cada vez mais perto.